Olá, meus amigos gestores e gestoras de frotas, tudo bem com vocês? Aqui é o Vitor do Pará em mais um de Gestor para Gestor e dessa vez a gente convidou o Mauro Teles lá da Veloy para trocar uma ideia com a gente especial sobre essa questão de alta do preço dos combustíveis, como que você pode otimizar os recursos da sua frota, mesmo ali num cenário dessa alta, né? Enfim, ele que está aqui com a gente hoje para nos dar essas dicas bem específicas e bem importantes, então vamos que vamos. Mauro, por favor, sinta-se em casa, fique à vontade e conta pra gente sobre a sua trajetória, sobre a sua atuação profissional. Obrigado, Vitor. Obrigado aí pelo convite. Um prazer falar com vocês, tá? Bom, eu sou... Vou começar um pouquinho mais de trás, né? Eu sou um colaborador da Alelo há quase 8 anos e nesse último ano para cá a gente fez um movimento de trazer a minha pessoa aqui para tocar a parte do B2B da Veloy, né? Na parte de pessoas jurídicas, que na verdade nem da Veloy, tá? Da marca que chamava, que acho que todo mundo vai conhecer, do Alelo Frota. E por que a gente fez isso, né? Todo mundo já devia conhecer a marca da Veloy, que é a unidade de mobilidade da Alelo, não só a unidade de mobilidade, e a gente entendia que não só a parte de pessoa física, né? Não só a parte de tags, que já está super consolidado no mercado, que nós já somos vice-líder nessa parte de tags pessoa física, essa parte de mobilidade, da parte de pessoa jurídica, também faria sentido estar nessa unidade de mobilidade, né, que é a Veloy. Então, nesse último ano, a gente fez algumas reestruturações e eu saí da parte da Alelo, que é mais tradicional, da parte da alimentação, da refeição, que todo mundo conhece, para tocar essa parte de gestão de frota, né? Hoje, então, está abaixo da unidade de negócios da Veloy, né? Então, está tudo embaixo do mesmo guarda-chuva, o que a gente entende que fez muito sentido para o nosso negócio, né? Porque não faria sentido ter uma parte lá falando de tag pessoa física e uma outra parte de uma outra unidade de negócio falando de pessoa de alimentação, de refeição, enfim. A gente deixou aqui tudo no mesmo guarda-chuva para justamente a gente ter mais essa sinergia de quando a gente fala de tag, de vale pedágio obrigatório, mesmo de tag eventualmente para uma promoção para pessoa física, a gente fala de mobilidade, apesar de estar falando bastante de gestão de frota, mas também fala da mobilidade, né? Da pessoa jurídica, enfim. Então, de uma forma bem rápida, esse foi o movimento. De um ano para cá, eu estou aqui e a gente está montando essa unidade que já está super parruda, já tem uns números bastante interessantes aí, mas é que a nossa ideia é cada vez mais expandir essa parte do B2B, da gestão de frota para o nosso mercado, né? Muito bem, Mauro. Para a gente começar aqui, esse ano, uma pauta constante e que a gente não aguenta mais ouvir falar sobre isso, foi a alta do preço dos combustíveis, né? Seja por questão de câmbio, seja pelo nivelamento com o preço externo do petróleo, né? Enfim. E o que a gente quer saber, né? A sua opinião sobre isso. O gestor de frotas chegou lá na firma, uma segunda-feira, abriu o noticiário como que não queria nada, pá! Tá ali, outra alta no preço dos combustíveis lá, de cara. Uma situação dessa, o que dá para fazer, qual que é a sua dica para dar uma driblada, dar uma amenizada ali na situação e não sofrer tanto esse baque assim, dessa alta repentina, né? Já que a gente viu tantas acontecendo aí. Legal, Vitor, você ter puxado esse assunto, porque a gente até faz a correlação, né? Porque alguns setores, durante até essa época de pandemia, pararam, deram uma retraída, né? O setor de logística, esse não parou e não pode parar. Na verdade, teve expansão, né? Porque quando a gente fala de agronegócio, de serviços essenciais, isso cada vez ficou mais latente, né? Hoje a gente compra muito mais no e-commerce que comprava antes da pandemia, né? Então é uma coisa que essa cultura cada vez ficou mais forte. Então a logística cada vez mais ganha representatividade. O que ajudaria o gestor de frota, né, Vitor? Assim, a gente faz a solução muito pensando nas dores do cliente, o que ele está passando e tudo. Você ter uma gestão super eficiente e efetiva da sua frota, né? E como que você pode fazer isso, Vitor? Você tendo aí a ferramenta necessária, todo o ferramental, para você conseguir minimizar todos esses gastos adicionais que teriam no seu custo de logística. Me estendendo aqui um pouco, talvez entrando um pouco aqui na nossa solução, o que a gente consegue colocar na nossa plataforma é justamente alguns parâmetros
e dá condição para o gestor de frota cada vez mais utilizar com eficiência uma solução de gestão. A gente apurou aqui, a gente faz umas contas, são caseiras mesmo, mas um gestor de frota que usa a nossa ferramenta em toda a sua potencialidade, né? E nossa ferramenta aqui, a gente consegue colocar, vou parametrizar em que posto de gasolina que ele vai usar, em que horário que ele vai abastecer, enfim, qual localidade, enfim, você consegue ter uma infinidade de parâmetros aqui. A gente faz uma conta que, se o gestor de frota tem uma super gestão da nossa ferramenta de forma mais eficiente, a gente consegue reduzir entre 25% e 30% o custo de combustível desse gestor. Então, a dica que a gente dá é: conheçam as soluções que podem ajudar essa parte de você fazer a gestão de frota, né? A gente tem hoje em dia aí tanta coisa, né? A gente tem a parte de roteirização de rotas, telemetria, a parte de gestão de manutenção, enfim. Então, tudo isso contribui para que o gestor ele consiga ter cada vez mais essa gestão no fio, né? Aqui bem no fio do bigode, né? Deixar a coisa cada vez mais redondinha. Esse é o nosso objetivo, tá, Vitor? A gente cada vez mais, e aí a gente, até fazendo um gancho aqui com outro tema, o que a gente busca muito na Veloy, a gente entende que, inclusive, é positivo para a sociedade, é a gente ter essa profissionalização do setor, né? É deixar o gestor de frota cada vez mais trabalhando com mais inteligência, tirando a parte operacional. Então, a gente cada vez mais pensa assim, o que ele não quer da vida? Ele não quer trabalhar com planilha, ele não quer ter a coisa no papel com pão, ou ficar no fio do bigode, ou ficar num acordo verbal, ou por e-mail e perder a gestão. Então, a gente busca cada vez mais, né, a Veloy tem esse compromisso até com a sociedade, de a gente profissionalizar o setor, porque a gente entende também que o setor profissionalizado, com uma gestão eficiente, você fazendo todo esse custo de logística ficar cada vez menos relevante, né? Você conseguir trabalhar isso, mais você gera valor para a sociedade. De repente você consegue não repassar alguns custos na ponta, né? Você consegue ter todo esse tipo de... A cadeia ela vai cada vez ficando mais positiva. Então, a dica que eu dou, reduzindo isso tudo, assim, usem as soluções de gestão de frota, porque é uma solução importante que pode gerar uma baita economia para quem é gestor. Rapaz, só para eu entender um pouco melhor esse contexto que você falou ali, até uns 20%, 30%, essa parametrização dos postos, assim, isso aí precisa de alguma parceria com aquele fornecedor? Talvez alguma questão estratégica em relação à hora? O que faz isso dar diferença ali no fim do mês? Realmente, você tem dois caminhos, tá? Ou você pode fazer uma negociação de preço de diesel com algum estabelecimento comercial, você pode orientar os teus condutores a irem naquele posto de gasolina em que você já tem uma negociação de preço, ou você efetivamente, independente se você tem uma negociação, você fala o seguinte, você vai no posto A, B, C, porque eu já mapeei que tem o custo mais barato aqui, já tem um custo de gasolina bacana, tá dentro da rota que você deveria fazer, então você vai por aqui e by the way, coloque gasolina ao invés de colocar etanol. Então você consegue fazer das duas formas, o que é muito eficiente, porque a gente já viu em alguns casos, e a gente tem trabalhado bastante isso, que eventualmente você está numa rota, você vou passar por aqui que é mais fácil nesse posto aqui, e aí você vai ver aquele posto que cobra gasolina 7,28, porque ele está do lado de uma zona super estratégica, e às vezes você não precisa, ele só colocou lá porque é cômodo, está na rota dele e tudo, mas se você colocar às vezes um alerta de falar, puta, nesse posto não, porque nesse posto está hiper caro, vai nesse outro que também é da tua rota e dá o tipo de gasolina que eu preciso, você consegue também gerar essa economia com ajustes pequenos, né? Então, enfim, você consegue fazer tanto uma negociação de preços, eu vou falar da frota pesada, né? De diesel, muito mais aí tailor-made, você entra em rede a rede, quanto também você fazer de uma forma muito mais pontual e colocar alguns parâmetros de acordo com o que você quer em qualquer estabelecimento que você entenda que faz sentido ele parar na tua rota, na rota dele. Ah, sim, entendi. Essa é uma questão que a gente traz, cara, porque eu mesmo, assim, eu fiquei pensando, assim, várias vezes, inclusive antes do nosso bate-papo, assim, em trazer isso pra conversa, porque às vezes a gente fala, assim, já de coisas, assim, de conectividade, eletrificação, será que a Tesla algum dia vai abrir uma montadora no Brasil? Mas aí, enquanto isso, a gente, poxa, mas a gente ainda tá sofrendo tanto aqui com outras questões, né? Se você me permite, gostaria de passar um dado para você aqui, o quanto o nosso mercado ainda é inexplorado, né?
você vê, a gente está falando isso, a gestão de frota, a gente que está aqui nesse ambiente, a gente já conhece mais, mas se eu te der um dado, você vai ficar assustado. A gente tem em potencial 365 bilhões no mercado aí de combustíveis, tá? É um número estimado por uma consultoria. Segundo o pessoal aqui de planejamento estratégico, o que a gente tem penetrado com alguma solução de gestão de frota é em torno de 15% a 20%. Ou seja, o que eu quero dizer assim, olha o tamanho do mercado inexplorado que a gente tem ainda para trabalhar, né? Para você gerar uma gestão mais eficiente, de você poder reduzir custo para a tua empresa, né? De você poder estar cada vez mais gerando valor. Então, a gente tem um potencial muito grande. Quando a gente olha, por exemplo, para o mercado americano, estimativas aqui internas também dizem que lá nos Estados Unidos, de 40% a 50%, quem trabalha com transportador, enfim, embarcadora, que tem as frotas aí de veículos, tem pelo menos 40% a 50% de alguma solução para ajudar nessa gestão. Ou seja, olha como o mercado ainda é inexplorado. Tem um segundo ponto que mesmo quem já tem, ainda talvez não use toda a sua potencialidade, né, de todas as ferramentais que essa gestão pode dar, e o quanto a gente pode gerar de valor na cadeia, né, que é o que a gente fala. No final das contas, o que você vai olhar assim, putz, cara, numa empresa de logística, você tem um last mile, cada vez o teu custo vai ficar menor e você pode repassar menos o custo, o custo final para o seu cliente. Então, o quão é importante a gente fazer essa gestão. Mais um dado, 12% do PIB do Brasil é custo de logística, o que é quase 2 vezes maior do que um custo quando você olha no mercado americano, que corresponde a 7%, considerando que os Estados Unidos o tamanho aí é maior que o nosso, né? Então, assim, olha a relevância desse custo de logística que a gente tem, né? De a gente ter uma solução que efetivamente gere valor, né? Então, só quis fazer esses parênteses aqui para a gente ver o quanto potencial de dinheiro tem na mesa e a gente pode fazer esse tipo de economia, né? E você acha que essa questão desse mercado em potencial que você citou, você acha que isso é um indicador de que a gestão de frotas no Brasil ela ainda está engatinhando em alguns aspectos, assim? Vitor, se você me perguntasse isso há 3, 4 anos atrás, eu diria que a gente estaria ainda no começo, tá? O que eu tenho visto nesses últimos 2 anos, especificamente nesse último ano que eu entrei aqui mais a fundo, é que eu já vejo aqui diversos players, eu vejo bons movimentos aí de fusões, aquisições, soluções diferentes, carteiras digitais, plataformas conectadas. Então, assim, apesar do mercado ainda ser pouco penetrado, eu já vejo que não. Eu vejo cada vez mais esse custo aí de logística, essa parte de gestão e, novamente, a profissionalização do setor cada vez se faz mais presente, né? Então, para você ter uma ideia, aqui, Vitor, a gente tem uma equipe de vendas aí na base de 70 ou 80 consultores que lidam com todos os nossos clientes, a gente tem uma base super grande de clientes, e uma grande parte desses nossos consultores, especialistas, na verdade, em gestão de frota, são o que a gente chama de farmers, né? Eles justamente eles vão nos clientes justamente para poder ajudar o gestor de frota a explorar a ferramenta em toda a sua potencialidade, né? Então, isso acontece o seguinte, Vitor, no final das contas, esse mercado é muito pequeno. Você tem isso, você vê valor na solução. Vou dar o exemplo da Veloy, vê o valor na solução da Veloy. Um gestor de frota fala para o outro, que fala para o outro, fala, mas o que é aquilo lá que você está fazendo? Como que você está conseguindo gerenciar essa frota melhor? Putz, tem uma dor aqui, um fala para um, que fala para o outro, e essa coisa acaba gerando um círculo virtuoso, né? Então, acho que é importante a gente também fomentar esse mercado, mas, de fato, eu estou vendo que o mercado está muito mais maduro do que, eu diria, uns 4, 5 anos atrás, está com alguns movimentos bem importantes. Mas, cara, muito legal essa percepção. A gente também observa aqui que muitas vezes tem-se esse espaço para crescer, mas ao mesmo tempo a gente tem essa sensação também de que uma pessoa fala para outra, é tudo muito interligado, digamos assim, né? Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. A gente está um pouco meio inseguro ainda, a gente tem umas previsões já para o ano que vem, ao mesmo tempo o mercado automotivo está um pouco ainda com medo de uma falta de abastecimento de produto eletrônico, de semicondutor. Algumas estimativas ainda prevêem outros critérios aí só para 2023, então a gente ainda está assim, tá um pouco mais aliviado, né, nesse fim de ano do que em relação ao ano passado,
Mas ainda assim, a sensação que a gente tem é assim, olha, estamos melhorando, né? Mas não mudamos da água pro vinho também. Deixa eu te perguntar, é normal que a gente se veja nesse cenário um pouco inseguro, a gente fique um pouco de medo que os preços ainda voltem a aumentar muito, a gente não sabe o que nos espera no dia de amanhã. Qual que é a sua dica, a sua alternativa para a gente montar um planejamento estratégico, uma opção para a gente, não diria se blindar, né? Porque as crises vêm, a gente tá aí, passa por elas, não tem como, mas para de repente ter um plano assim, sabe? Uma carta na manga para uma eventual alta de preço, principalmente ainda nessa questão do combustível. Vitor, eu volto a afirmar aqui, a sua pergunta, na verdade, já chega a ser até uma resposta. Eu acho que o grande lance aqui de você se blindar contra uma eventual alta de combustível, que tende a acontecer, apesar de ser ano de eleição, assim, a gente está cada vez mais num governo liberal, as coisas tendem a acontecer, enfim. É a gente ter esse planejamento muito bem feito. Como isso? Conhecendo as provedoras de soluções, né? Hoje em dia, Vitor, a gente fala aí, falei um pouquinho de para você, nosso sistema permite que você consiga colocar o combustível no posto A, no posto B, mas você consegue ter outros tipos de savings, né? De planejamento. Então você consegue também fazer, por exemplo, gestão da manutenção da tua frota. Você consegue programar exatamente, cada 3 meses eu vou fazer manutenção daqueles carros que eu comprei em 2021 no meio do ano. Você consegue fazer toda uma gestão efetiva de documentação, de multas. Você consegue colocar uma solução que é muito eficiente de roteirização para a pessoa não sair da rota e ir direto onde precisa ir efetivamente. Então, o convite que eu faço aqui é as pessoas procurarem entender como funciona uma solução dessas, porque bem como a nossa, existem outras soluções do mercado que vão ajudar a ter essa gestão mais efetiva. Você consegue ter exatamente eficiência por quilômetro rodado, onde a pessoa deveria estar e onde está. Você compara uma produção, enfim, uma quilometragem aí de consumo de um motorista contra o outro, e você consegue cada vez ter mais essa gestão mais efetiva. Então, o convite que eu faço, assim, como a gente fala de planejamento, é conhecer. E se não tiver conforto, eu sei que às vezes tem uma questão cultural, né? Mas aqui a gente trabalha muito bem com planilha. Não tem problema, pessoal. Eu acho que assim, tudo que é uma tecnologia nova demora para se estabelecer. O que a gente costuma fazer é testem. Vamos testar. Novamente, eu falei aqui, nós temos os farmers. A gente faz, eu quero testar com 3 carros aqui. A gente costuma fazer muito isso na Veloy, tá? Quero testar com 3 ou 5 carros. Você vai ver, a hora que você entrar e começar a fazer a gestão, que legal, eu consigo então nesse cara aqui ver que ele foi ali e consigo colocar que ele vai abastecer na gasolina naquele posto X. Só nesses carros aqui eu já vi que me gerou uma baita eficiência. Então, assim, o convite é testem, vamos planejar junto, e você vai ver que talvez não para esse ano, que não sei se deu tempo de colocar em esse orçamento, mas talvez numa revisão do orçamento de 2022 você consiga já provar aí para o teu gestor, para o teu diretor, enfim, para o CEO da companhia, que você ter uma solução dessa vai conseguir te ajudar a blindar em relação à alta de combustíveis. Eu falei aqui para você, Vitor, esse ano a gente está aí, até anotei aqui, o preço da gasolina no ano subiu 30%. E eu comentei com você também que você, se usar toda a potencialidade da ferramenta, e a gente já fez esse estudo em alguns clientes, você consegue gerar um saving de até 30% nos gastos de combustíveis e manutenção. Então aqui você percebe como você fez um hedge da operação? Por um lado você tem um gasto de combustível, só que por outro lado você tem uma eficiência na gestão. No final das contas, você zerou, você não tem esse gasto adicional, o que é um baita ganho. Concorda? Então, eu acho que assim, a gente ter esse planejamento mesmo, é convidar, estar aberto às novas tecnologias. Não é uma coisa fácil, assim, não é a pessoa que às vezes está acostumada a fazer de uma forma, é um processo cultural. Eu mesmo digo que eu não era um adepto, por exemplo, do e-commerce, eu não gostava. Só que a pandemia me fez começar a gostar, porque não tinha alternativa, né? O que a gente está passando aqui
Vitor, é um pouco disso também, assim, vai subir, galera, não vai ter jeito, cada vez mais o combustível, ele sobe, né, tá acontecendo isso cada vez mais frequentemente, então, assim, vamos nos permitir a conhecer, e eu tenho certeza que, da mesma forma que eu fui forçado a conhecer o e-commerce, esse cenário que está se apresentando para a gente, nos acaba também a nos forçando, de uma certa forma positiva, a conhecer outros tipos de tecnologias, né, então o convite que eu faço é, pô, eu tô acostumado com aquele meu jeitinho, funciona bem e tudo. Pode ter uma solução melhor. E não precisa fazer tudo de uma vez. Mas eu tenho 700 carros que eu já faço aqui. Vamos testar, faz 7 carros, 17, 27. E vocês vão ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. E no final das contas vai gerar uma economia tão grande que a pessoa vai falar, nossa, realmente não é um bicho de 7 cabeças. Eu tinha um processo aqui que era confortável. Por que eu não fiz isso antes? Eu tô entrando em outro que... Exatamente, eu estou entrando em outro que talvez eu não conheça, mas que bom que eu tenho um pessoal aqui para me apoiar. Então, é um pouco disso, assim, né? A gente tem que sair um pouco aí, né, da zona de conforto e adotar novas tecnologias. Sair um pouco da zona de conforto da planilha, aquele Excelzão que já está lá há milênios. Faz parte, né, Vitor? Todo mundo tem sua zona de conforto. Não mexe no meu processo, isso aqui já anda bem, não sei o quê. Mas depois que conhece, e assim, não vai assim, Vitor, também assim, é difícil falar, já muda aqui tudo de uma vez. A gente coloca, testa que você vai gostar, não tenho dúvida, né? Então, é um pouco de mindset cultural mesmo também que a gente está passando, né, Vitor? É por isso também que quando você me perguntou no começo, como é que você vê isso, né, da adoção e tudo, eu falaria que, sim, agora, e a pandemia deu essa estilingada, né? Se a gente pode dizer alguma coisa positiva da pandemia, foi isso, né? As pessoas precisam efetivamente ter aí novas formas de você gerar economia para sua empresa, de você conhecer novas tecnologias, de você automatizar processos, né? Então, se a pandemia nos deixou algum legado positivo, a gente pode falar que foi esse. Entendi. E assim, do ponto de vista do pessoal da logística, principalmente, o home office, mas não da perspectiva das demandas que a gente gerou, né? Assim, de comprar online, igual você mencionou e tal. Você acha que o fato do pessoal estar em casa, o fato de... Acredito que para a maioria dos gestores de frota ainda seja essencial estar presentemente, né? Pelo menos para boa parte dos processos. Você acredita que, para a gestão, assim, em termos gerais, essa cultura de home office trouxe algum impacto positivo ou negativo? Olha, Vitor, eu vou dar uma opinião assim, pessoal, tá? Eu acho que o home office, ele vem para somar, né? Se você souber usar ele da forma correta, independente se é um gestor de frota, ou se é o advogado da companhia, ou alguma coisa, ou qualquer outra função, a minha visão é que ele vem para somar, porque efetivamente você não precisa estar fisicamente no local onde você precisa fazer a tua gestão, enfim. Vou dar um exemplo, a nossa plataforma, por exemplo, é 24/7. Ninguém dorme lá, né? Ninguém dorme na empresa. Óbvio que você tem as pessoas lá que cuidam do dia a dia, principalmente quando a gente fala do setor de logística, mas a pessoa pode fazer a gestão de frota da sua casa, né? Você pode fazer isso. Aí é um pouco do meu ponto aqui. Eu acho que tudo é uma questão de você ter equilíbrio. É importante você estar lá, você ver tua frota, você falar com os teus motoristas, você entender o que está acontecendo. Mas também... hoje eu não consegui ir, enfim, você fazer um rodízio pontual, de ficar, fazer a gestão aqui 2 dias em casa, que eu consigo também fazer outras coisas, pode ser produtivo. E aí, Vitor, também é outra coisa que a gente coloca, né? Como a gente também, como eu coloquei, como a gente quer cada vez mais profissionalizar o setor, esse ganho, inclusive de produtividade, você não precisar se deslocar, você poder fazer a gestão de frota dentro de casa com uma ferramenta eficiente, você consegue dar para o gestor de frota até espaço ele pensar em outras coisas que não seja só efetivamente você fazer a gestão de frota. Você pode pensar num outro planejamento estratégico, você pode pensar numa outra vertente que esteja pensando, você pode pensar em qualquer outro ponto de logística, enfim, a fim de você ganhar, enfim, mercado, competitividade. Então, eu acho que é positivo, tá? Tudo tem que ser feito com equilíbrio, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né, Vitor? Esse é o meu ponto de vista. Sim. Acho que isso que você falou de
procurar outros pontos logísticos, assim, também vai muito da natureza da operação de cada um, né? Vai muito da finalidade da frota, enfim. Mas é uma ótima pedida, uma ótima dica. Mas beleza, Mauro, estamos chegando aqui na reta final do nosso bate-papo e eu gostaria de saber quais que são as resoluções de ano novo da Veloy. O que a Veloy tá pensando aí para 2022? Vitor, a Veloy cada vez mais investe nesse mercado de mobilidade, tá? Tanto urbana quanto rodoviária. A nossa resolução de ano novo é ser uma plataforma cada vez mais completa e que gera cada vez mais eficiência e inteligência aos nossos clientes. Essa é a resolução de ano novo, é um pouco do nosso propósito. Então, o que a gente quer, o que a gente fica feliz, o que a gente vai ficar feliz em 2022 é cada vez mais ser um provedor de soluções que gere eficiência, que gere agilidade para esses gestores de frota. E se a gente conseguir isso para 2022, a gente tem um roadmap aí bem interessante de produtos. Depois a gente vai batendo uns papos aqui ao longo do ano para a gente apresentar o que está acontecendo, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir cada vez mais gerar este valor que a gente tanto quer para a nossa cadeia logística, para os nossos gestores de frota, para as empresas que trabalham com a gente. Então, a resolução de ano novo da Veloy é ser um provedor cada vez mais completo para os gestores de frota. Olha só, que assim seja, porque se tudo der certo, a gente vai ter uma retomada na maioria das coisas. Eu tô arriscando ali pro segundo semestre, mas né? Nós vamos ter Copa, nós vamos ter eleições, Carnaval, infelizmente, eu já tirei da minha lista, Carnaval eu não tô contando muito mais, mas assim, que venham os novos desafios, tá certo, Mauro? Com certeza. Vai ser um ano bem interessante, viu, Vitor? Vai ser um ano bem interessante. Nós vamos retomar a economia, não tenho dúvida disso. A logística sempre está em alta. Então, a gente está bem otimista com esse ano de 2022. Acho que vai ser um ano muito bom aí para os gestores de frota, principalmente para quem quiser conhecer aí novas ferramentas, novos caminhos. Enfim, a gente também fica super à disposição e vamos fazer esse ano ser um ano ótimo aí. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje, episódio aí quentíssimo para você que ficou o ano inteiro preocupado com a alta de combustível. Pro que der e pro que vier, a gente vai estar aqui com mais dicas, mais insights sempre. Mauro, também muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Fala lá pra galera o arroba de vocês, Mauro. Legal, Vitor. Obrigado aí pelo convite. Papo muito gostoso. Espero que a gente possa ter contribuído aí com nossos amigos gestores de frota. A gente tem duas páginas, né? Tem o Veloy BR e também falar do Alelo Brasil, @Alelo Brasil, que também fala das nossas novidades. Então, novamente agradeço aí, obrigado pelo convite e espero podermos retomar aí uma nova conversa em 2022 com boas notícias para todo mundo aí, economia subindo, tudo que a gente consiga. Opa, que assim seja. Pessoal, segue lá também, @Instituto Parar e @Golsat. Se você for com uma dúvida, tem alguma sugestão, manda lá uma DM pra gente, ou um e-mail, manda um e-mail lá também para atendimento@golsat.com.br, ou se você se sentir à vontade, manda para mim também lá no victor.morita@institutoparar.com.br. Valeu, pessoal, nós vamos ficando por aqui e espero vocês num próximo episódio do De Gestor para Gestor. Valeu!